O vídeo de hoje foi inspirado pelo Dia dos Namorados e a gente vai aprender a escrever uma carta de amor verdadeiramente literária. Não porque eu seja especialista nisso, mas porque eu tenho 7 professores que certamente são Franz Kafka, Oscar Wilde, Virginia Woolf, Honoré de Balzac, Machado de Assis, Tolkien e Nabokov. 7 escritores que, entre um romance e outro, entre uma obra-prima e outra, se sentaram e escreveram cartas apaixonadas. E essas cartas, por incrível que pareça, às vezes são tão boas quanto os livros que os tornaram famosos. Quando eu estava olhando para todas essas cartas de amor, eu percebi que dava para encaixá-las em 3 grupos principais. E dentro de cada grupo, cada autor vai nos ensinar uma forma diferente de escrever sobre o amor. Porque, como dizia o poeta, todas as cartas de amor são ridículas. Mas isso não significa que elas sejam fáceis de escrever não, viu? Então, hoje, a gente vai conhecer algumas das cartas de amor mais famosas da literatura. E de quebra vamos também aprender algumas dicas com os grandes mestres da palavra escrita. O primeiro grupo que eu separei é o das cartas que servem como refúgio. Pessoas que fugiam do mundo real e criavam no papel um universo paralelo, onde finalmente podiam amar sem amarras. E eu quero começar falando sobre o tcheco Franz Kafka, que escreveu livros enigmáticos como A Metamorfose e O Processo. O Kafka tinha uma relação muito complicada com a intimidade. Ele queria amar e ele queria ser amado, mas ao mesmo tempo ele entrava em pânico diante da ideia concreta da convivência com alguém intimamente e também da vida doméstica. E isso aparece muito claramente nas cartas dele para a tradutora Milena Jesenská. Para o Kafka, a correspondência era um ato poderoso, mas também muito perigoso. O Kafka enxergava a facilidade de se comunicar por cartas como algo que trouxe ruína para as almas do mundo. Ele chegou a escrever para Milena que escrever cartas era, na verdade, um intercurso com fantasmas. E não só o fantasma da pessoa que vai receber a mensagem, mas também o seu próprio fantasma, que cresce e evolui secretamente dentro da carta que você está escrevendo. As cartas de Kafka para Milena já foram compiladas em uma edição única, um livro que se chama Cartas para Milena. E nessas cartas a gente realmente enxerga esse fantasma do Kafka em toda parte. E em nenhum outro lugar Kafka revelou tanto a própria alma. Ele confessa a Milena: pode-se dizer a verdade a você como a mais ninguém. Pode-se até descobrir a própria verdade diretamente através de você. E a entrega dele a esse universo paralelo do papel era tão absoluta que ele sentia a própria identidade se dissolvendo no amor. O Kafka tinha um jeito muito próprio de amar as mulheres. Ele teve algumas namoradas aí durante a vida e a Milena foi uma delas, apesar do relacionamento deles ter acontecido principalmente através das cartas, E o que eu quero dizer com isso da identidade do Kafka se dissolvendo fica bem claro em uma das cartas que ele escreveu em 15 de junho de 1920, onde ele encerra a carta de um jeito muito bonito. Ele escreve assim: Seu, agora estou até perdendo meu nome. Ele foi ficando cada vez mais curto o tempo todo e agora é apenas seu. Então, olha que bonita essa ideia, de que ele deixou de ser Franz Kafka e agora ele é apenas uma pessoa que pertence à outra, a Milena no caso. Nesse refúgio de papel, o desejo dele podia transbordar, sem o medo que ele tinha da vida real. Olha essa declaração arrebatadora em que ele imagina o fim do mundo. Queria que o mundo acabasse amanhã. Assim, eu poderia pegar o próximo trem, chegar na sua porta em Viena e dizer: venha comigo, Milena. Nós vamos nos amar sem escrúpulos, sem medo ou restrições, porque o mundo vai acabar amanhã. Talvez a gente não ame de forma irracional porque achamos que temos tempo ou temos que lidar com o tempo. Mas e se não tivermos tempo? Ou se o tempo, como o conhecemos, for irrelevante? Ah, se o mundo acabasse amanhã, nós poderíamos nos ajudar muito. Então nós temos aqui um relacionamento que de certa forma não se concretizava plenamente. Era um pouco impossibilitado de acontecer por causa da distância entre eles dois. Mas, além de serem cartas muito bonitas e fascinantes, elas também são exaustivas de ler. Elas dão um cansaço, porque Kafka não consegue simplesmente dizer eu te amo e acabar por aí. Ele vai analisar o próprio amor, ele vai questionar se ele merece ser amado. Ele avisa a Milena que ele vai decepcioná-la. Ele até pede que ela fuja enquanto pode. Ele então demonstra
a sua própria insegurança de um jeito muito honesto nas cartas. E isso acaba tornando essas cartas muito humanas, porque você percebe que ele não tá tentando construir a imagem de um namorado perfeito. Pelo contrário, em vários momentos ele parece até estar tentando convencer a Milena de que amá-lo seria uma má ideia. E essa ansiedade do Kafka aparece até na escolha das palavras que ele usa nas cartas do vocabulário. A palavra alemã Angst, que pode ser traduzida como medo, angústia ou ansiedade, aparece mais de 100 vezes nas cartas dele a Milena. Já Liebe, que é amor, aparece menos de 30 vezes. É como se para ele o amor viesse sempre acompanhado de uma espécie de sentimento de terror ou medo, sabe? Um medo de não ser suficiente, um medo de não saber amar do jeito certo, um medo de decepcionar aquela pessoa que ele ama. E se você já leu a obra de Kafka, você vai conseguir identificar todos esses sentimentos na maior parte da sua obra de ficção também. As obras dele tratam muito desse sentimento de incapacidade, desse sentimento de medo, e é muito interessante perceber como era realmente um sentimento que permeava a vida dele, até nas relações amorosas que ele tinha. E eu não sei você, mas eu adoro quando as cartas e os diários dos meus autores favoritos foram publicados, porque realmente dá pra gente ver o quanto deles, da pessoa deles, eles colocam em obras de ficção depois. E eu acho que as cartas do Kafka a Milena nos ensinam algo muito importante sobre cartas de amor. Elas não precisam ser controladas. Elas não precisam ser exatamente organizadas. As cartas mais memoráveis geralmente deixam escapar alguma coisa, né? Um medo, uma contradição, uma vulnerabilidade, que talvez a pessoa não mostrasse numa conversa normal, casual do dia a dia. Então eu acho isso muito bonito, como nas cartas de amor a gente sente que pode ser realmente honesto, pode ser vulnerável, pode demonstrar os nossos medos, as nossas falhas, sem medo de ser julgado. Agora, outro autor que eu acho que usava as cartas como um verdadeiro refúgio, criando uma vida toda que não podia existir na realidade, era o francês Honoré de Balzac. Se o Kafka fugia para o papel para confessar as suas angústias, o Balzac fugia para o papel construindo um futuro épico e idealizado. A história dele é muito interessante e começa em 1832, quando o Balzac, que já era um escritor conhecido lá na França, recebe uma carta anônima. A autora assinou apenas como L'étrangère, a estrangeira. E ela tinha escrito essa carta principalmente para criticar o autor por ter esquecido a delicadeza dos sentimentos femininos nas suas obras mais recentes. E aí Balzac lá com essa carta, ele não sabia o nome da pessoa, ele nunca tinha visto aquele rosto, mas ele decidiu responder. E isso já é super romântico, né? Mas depois ele descobre que quem havia escrito aquela carta era uma condessa polonesa, rica, que morava onde hoje fica a Ucrânia e que ainda por cima era casada. Ou seja, era uma mulher absolutamente inacessível em todos os sentidos. Mas ao invés de decidir deixar essa correspondência de lado e não falar mais com ela, ele decide pelo contrário, ele quer continuar se comunicando com essa condessa. O Balzac e a condessa se encontraram pessoalmente poucas vezes ao longo de quase 2 décadas. Então a relação deles existia principalmente no papel. E o Balzac escreve para ela com uma intensidade que não diminui com o passar do tempo. Pelo contrário, ele vai construindo nas cartas uma versão do futuro que os dois vão ter juntos algum dia. Como se escrever isso com detalhes suficientes fizesse todo o relacionamento se tornar mais real, mais tangível. Então ele descreve apartamentos que ele vai decorar para ela, ele descreve que ela vai ter um escritório dentro do apartamento e em cima da mesa do escritório vai ter uma peça de arte específica de Adão e Eva. Então ele vai descrever tudo com muitos detalhes, vai pintar uma imagem na cabeça de sua amada. Ele descreve a cor que ele vai pintar as paredes, as viagens também que eles vão fazer, enfim, ele fala em detalhes como vai ser a vida deles juntos quando o marido dela finalmente morrer e eles finalmente puderem ficar juntos. Esse marido da condessa polonesa, ele tinha 20 anos a mais do que ela e ele sofria de depressão. Então ele ficava muito no quarto, ele não se comunicava muito com a esposa e é por isso talvez que ela tenha sentido essa vontade de conversar com o seu autor favorito e também essa carência emocional, né? E eu acho que todo esse futuro que Balzac criava nas cartas tem até algo um pouquinho de mágico, porque é como se ele usasse cada carta como um ato de criação. Ele escrevia o futuro como se fosse uma ficção, mas com
uma seriedade, né, de quem acredita que vai realmente acontecer. E realmente aconteceu. O marido dela faleceu em 1841 e eles se casaram em 1850. E Balzac morreu 5 meses depois desse casamento. Então foram 18 anos trocando cartas para chegar a só 5 meses de casamento. É uma história trágica e romântica ao mesmo tempo. E eu trouxe aqui um trecho traduzido para você ver como que o Balzac escrevia para sua amada. Amar, meu anjo, é não ter nada no coração além da pessoa amada. Se o amor não é isso, não é nada. Quanto a mim, já não tenho um pensamento que não seja para você. Minha vida é você. Muito lindo, né? Realmente ele colocava a vida inteira dele nas mãos dela. E o que eu acho mais fascinante nas cartas do Balzac é que ele tá tentando diminuir a distância entre eles, construindo esse lugar imaginário onde os dois já estão juntos. É quase como se as cartas fossem o relacionamento em si e não um substituto para ele. Então a lição que fica de Balzac é essa. Uma carta de amor pode criar um mundo, pode construir um futuro que ainda não existe, pode sustentar uma relação através do tempo, através da distância, simplesmente pela força de imaginar com detalhes e colocar todo aquele sentimento em palavras. Agora a gente chega em um grupo sobre o qual eu acho que é bem importante a gente parar para pensar, porque a gente vai falar sobre amor em uma época em que certos amores simplesmente não podiam existir em público. Você já deve conhecer Oscar Wilde, o autor irlandês que escreveu o romance gótico O Retrato de Dorian Gray. É um livro bastante famoso, né? Mas o que talvez você não saiba é que o Wilde foi preso em 1895, condenado por indecência grave. O que aconteceu foi que Oscar Wilde mantinha um relacionamento com outro homem, o Lord Alfred Douglas. Só que o pai do Lord Alfred, que era o Marquês de Queensberry, odiava o Oscar Wilde e ele considerava a relação dos dois uma vergonha pública. Então, um dia, o Marquês escreveu um cartão, acusando o Oscar Wilde publicamente de sodomia. E aí aconteceu uma decisão bem desastrosa. Incentivado pelo Lord Alfred, o Oscar Wilde resolve processar o Marquês por difamação. Só que o julgamento virou contra ele. Durante esse processo, começaram a usar cartas, testemunhos e até trechos da obra de Oscar Wilde para tentar provar a sua homossexualidade. Só que isso era crime na Inglaterra vitoriana, né? Então, o homem que entrou no tribunal como um escritor famoso, respeitado, celebrado, acabou sendo condenado a 2 anos de prisão. E muita gente próxima do Oscar Wilde acreditava que o Lord Alfred teve um papel importante nessa condenação dele, porque realmente ele incentivava conflitos, ele incentivava gastos excessivos e também decisões ruins, né? Inclusive a decisão de ter processado o próprio pai. E foi nesse período que Oscar Wilde passou na prisão que ele escreveu uma carta de amor para Lord Alfred que ficou bem famosa. Essa é uma carta bem longa, com cerca de 50.000 palavras, só que ela não foi publicada imediatamente, né? Ela foi anos depois publicada e ela recebeu o título de De Profundis, uma expressão latina que significa das profundezas. E esse título é muito acertado, ele faz muito sentido, porque essa carta inteira parece ser escrita do fundo, das profundezas de alguma coisa, de um sofrimento, de uma humilhação e da perda da própria vida interior, porque Oscar Wilde era um grande autor e de repente ele se viu encarcerado. Ele escreveu então sobre a destruição que esse relacionamento causou na vida dele. Mas a grande virada e o que faz desse texto uma verdadeira carta de amor é que ele se recusa a deixar que o ódio assuma de forma permanente o espaço que antes era ocupado por esse amor. É uma relação bem conturbada que eles tinham, né? E o De Profundis não é uma carta de amor então que é simples e nem idealizada. Ela é, de certa forma, uma prestação de contas, bem honesta, e também ao mesmo tempo é um exercício gigantesco de perdão. Então, em vez de apenas acusar aquela pessoa que ajudou a arruiná-lo, né? Wilde usa a escrita para absorver todas aquelas provações pelas quais ele passou e a transformar o seu sofrimento em uma experiência espiritual profunda. Então é um homem que ele está refletindo ali, escrevendo sobre tudo que ele perdeu e também perdoando a pessoa que o machucou e tentando entender como que a dor moldou a sua alma.
É claro, Wilde era um verdadeiro poeta e a sua carta de amor tem muita poesia. Então eu escolhi um trecho aqui para ler a tradução de um trecho dessa carta para você ver como que ele aceita essa transformação e esse processo. Não me arrependo por um único momento de ter vivido para o prazer. Vivi-o em sua plenitude, como se deve fazer tudo o que se faz. Não houve prazer que eu não experimentasse. Joguei a pérola da minha alma em uma taça de vinho. Desci o caminho de flores ao som de flautas, mas continuar a mesma vida teria sido errado, porque teria sido limitante. Eu precisava seguir em frente. A outra metade do jardim também tinha seus segredos para mim. Acho que a lição que a gente pode aprender com Oscar Wilde é que uma carta de amor pode ser complexa, pode conter contradições, pode cobrar a pessoa amada, pode exigir, pode ser generosa e exigente ao mesmo tempo. E pensando sobre isso, o amor real raramente é algo simples, né? Então, as melhores cartas de amor não fingem simplicidade. Elas exploram todos os aspectos desse sentimento que tem aspectos luminosos e aspectos obscuros. Agora eu quero falar de uma outra autora que também viveu um amor que precisava existir principalmente nas cartas, a Virginia Woolf, autora de livros bem famosos como Mrs. Dalloway, por exemplo. A relação que Virginia Woolf tinha com Vita Sackville West aconteceu em um contexto muito diferente do Oscar Wilde, mas ainda assim também era um relacionamento que acontecia dentro de uma sociedade profundamente rígida em relação ao desejo feminino e à sexualidade. A Virginia era casada com Leonard Woolf e a Vita também era casada com um homem, mas ainda assim as duas desenvolveram essa relação amorosa, que era também uma relação intelectual muito intensa nos anos 1920. Só que existe uma diferença importante entre as cartas do Wilde e as cartas da Virginia. O Wilde escreve dentro da prisão, né? Dentro de uma tragédia, de uma ruína pública. Então, além de amor, ele está falando sobre perdão, sobre arrependimento, sobre transformação. Já as cartas da Virginia têm uma atmosfera completamente diferente. Elas parecem cartas de alguém que está encantado pela existência da outra pessoa. Existe desejo nelas, claro, mas também existe um fascínio intelectual, uma admiração estética e também uma curiosidade. Você sente, lendo as cartas, que a Virginia está apaixonada não só pela Vita como amante, mas também pela maneira como a Vita ocupa o mundo. Então, as cartas da Virginia para Vita são muito interessantes, porque elas mostram um amor que é construído muito através da atenção. A Virginia era muito observadora e ela observava tudo sobre a Vita. O jeito dela de falar, de se vestir, o jeito que ela entrava em uma sala, a autoconfiança que a Vita tinha. Tem uma carta em que ela descreve a Vita chegando de uma viagem com casacos, com cachorros, com malas, como se ela fosse uma personagem saindo de um romance. Você sente que ela está realmente fascinada pela presença física daquela mulher. E além disso, a Vita inspirou diretamente um dos livros mais famosos da Virginia, Orlando. O personagem principal é praticamente uma homenagem literária a ela. Até o filho da Vita, o Nigel Nicholson, cunhou uma das definições mais famosas da história literária ao descrever esse romance. Ele disse que Orlando é a mais longa e charmosa carta de amor da literatura. Eu acho que a lição que as cartas da Virginia deixam é um pouco diferente da lição que o Wilde nos deixou, né? Wilde nos mostrou que as cartas podem carregar contradição, ressentimento, dor. Já a Virginia mostra uma coisa mais delicada, né? Escrever bem sobre alguém é perceber essa pessoa com precisão. As partes mais bonitas das cartas da Virginia não são necessariamente aquelas declarações grandiosas, são os detalhes, o jeito como ela nota pequenas coisas da personalidade da Vita e como ela transforma tudo aquilo em linguagem. As palavras dela têm também uma qualidade sensorial muito particular. Ela descreve a pessoa que ela ama como se ela estivesse descrevendo uma paisagem, uma luz, uma textura, tem uma delicadeza, uma atenção a esse tipo de detalhe sensorial, sabe? E também uma cumplicidade intelectual, né? Ela encontrou outra mulher que tinha qualidade literária, tinha pensamentos e ideias que ela também gostava de debater e sobre os quais ela gostava de pensar. E acho que talvez essa seja uma das coisas mais românticas que tem, né? Fazer alguém se sentir observado com muito cuidado. Então, a lição da Virginia Woolf é que escrever uma boa carta de amor é fazer a pessoa amada se sentir vista, se sentir notada,
Não apenas elogiada, não apenas desejada, mas percebida e compreendida em todos os seus detalhes. Por último, a gente tem talvez o tipo de amor mais difícil de colocar em palavras, que é o amor que durou, o amor que permaneceu por vários anos. Porque existe uma diferença muito grande, né, entre escrever cartas durante a paixão inicial e continuar escrevendo depois de anos de convivência. Então, a gente tem agora a rotina, a gente conhece a pessoa com todas as suas qualidades e todos os seus defeitos, a gente pode até ter enjoado um pouquinho daquela pessoa. Então agora vamos olhar para 3 casais que passaram um longo tempo juntos. O primeiro autor é o brasileiro Machado de Assis. Ele casou com Carolina Xavier de Novaes em 1869 e eles ficaram juntos até a morte dela em 1904. Então eles passaram 35 anos juntos. Ela era portuguesa, ela era formalmente mais instruída do que o próprio Machado, e ela também participou muito ativamente da vida intelectual dele. Ela revisava os seus textos, ela opinava sobre os manuscritos, e ela então acompanhou toda a sua carreira de perto. As cartas que ele escreveu para ela durante as suas viagens e as suas separações, principalmente durante o período de namoro e o período de noivado, são completamente diferentes do que você esperaria de um homem que é famoso pela sua ironia, famoso pelo seu olhar distanciado da natureza humana, né? Ele, por exemplo, escolhia assinar as cartas com o diminutivo Machadinho. Então são cartas bem afetuosas e também bem líricas. Eu trouxe aqui também um trecho que eu achei muito bonito para compartilhar com você. Depois, querida, queimaremos o mundo, porque só é verdadeiramente Senhor do mundo quem está acima das suas glórias fofas e das suas ambições estéreis. Estamos ambos nesse caso, amamo-nos e eu vivo e morro por ti. Então eu acho que a lição do Machado é essa. O amor duradouro cria uma linguagem própria, né? Olha só que bonito isso que ele falou, queimaremos o mundo. E também é um amor que ele se expressa grandiosamente na liberdade da intimidade. Porque quem conhecia o Machado de fora, sem ler essas cartas, com certeza não imaginava que ele falava desse jeito, né? E ao ler essas cartas, você percebe que eles eram 2 pessoas que já se conheciam profundamente. Ele não precisava ficar explicando tudo, dramatizando cada sentimento, né? Porque existia uma intimidade que foi construída ao longo de décadas. Muitas vezes, basta uma observação pequena, uma preocupação simples, uma frase curta, e você consegue sentir o vínculo inteiro que existe por trás daquilo. E isso também é muito bonito, porque mostra uma coisa que os outros autores sobre os quais eu tinha falado ainda não tinham mostrado, que é, depois de muitos anos juntos, o amor também passa a existir na familiaridade da linguagem, né? Nos hábitos compartilhados. Ele perguntava muito para ela como tinha sido a semana, o que ela tinha feito, o que ela tinha comido. Então, esse jeito específico de falar com alguém que você já conhece tão bem, tão intimamente. E talvez seja por isso que as cartas do Machado sejam tão emocionantes, né? Elas não parecem ser escritas para convencer alguém a ficar com ele. Elas são escritas por alguém que já construiu uma vida inteira ao lado daquela outra pessoa. Agora, se existe um autor que transformou o amor duradouro em uma linguagem quase mitológica, esse autor é J.R.R. Tolkien. O Tolkien conheceu a Edith quando os dois eram muito jovens, e o relacionamento deles passou por vários obstáculos. O tutor dele chegou a proibir esse namoro, porque ele achava que aquilo poderia atrapalhar os seus estudos. Então, o Tolkien esperou até completar 21 anos para voltar a escrever para Edith. Assim que essa proibição expirou, na meia-noite do seu 21º aniversário, Tolkien já se apressou para escrever para Edith, declarando que o seu amor nunca havia acabado, e ele já propôs casamento para ela. Só que a resposta da Edith foi devastadora. Já que eles ficaram todo esse tempo afastados, ela achava que o Tolkien tinha esquecido dela, tinha deixado ela para trás. Então ela acabou aceitando uma proposta de casamento de um outro homem, o George Field, que era irmão de uma das suas melhores amigas da escola. Então ela estava noiva e não estava mais disponível, né? Mas olha só o que aconteceu. Essa carta que o Tolkien escreveu para ela foi tão intensa que eles dois se encontraram, e nesse encontro a Edith tomou uma decisão muito corajosa de romper o noivado com o Field. Ela enfrentou o choque então da família dele para escolher o Tolkien, um jovem acadêmico que naquela época não tinha dinheiro, não tinha nenhuma perspectiva sólida de carreira. E eles finalmente se casaram em 1916, antes de Tolkien partir para as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Então aqui nós temos uma grande lição sobre cartas de amor. As palavras escritas em uma carta de amor
tem o poder de alterar o seu destino. Porque se ele nunca tivesse escrito aquela carta, talvez eles não teriam se casado. E o mais bonito é que esse amor atravessa praticamente toda a vida dele, inclusive as suas obras literárias. Eles ficaram 50 anos juntos. E a Edith é a inspiração para algumas personagens da Terra-média, especialmente para a história de Beren e Lúthien, que é um dos grandes romances dentro da mitologia criada por Tolkien. O Tolkien dizia que a Edith era a sua Lúthien, que é a elfa que abre mão da imortalidade por amor a um homem mortal, que é o Beren. Inclusive, os nomes Beren e Lúthien estão gravados no túmulo de Tolkien e Edith. Eu acho que o que eu mais gosto nas cartas do Tolkien para sua esposa é que a gente consegue enxergar naquelas palavras alguém que nunca deixou de admirar a sua esposa. Mesmo depois de décadas juntos, ele ainda escreve sobre a beleza dela, sobre a importância que ela teve na vida dele, sobre o impacto que ela teve na imaginação dele como escritor. E isso é interessante porque muitas vezes a literatura romântica fala muito sobre conquista, sobre o começo do relacionamento, né? Aquela intensidade inicial. Mas as cartas do Tolkien falam sobre continuidade, sobre escolher a mesma pessoa durante décadas. Então acho que a lição do Tolkien é que uma carta de amor também pode preservar o mito particular de um casal. Depois de muitos anos, né? Amar alguém é também continuar contando a história daquela pessoa como se ela ainda fosse extraordinária e uma novidade na sua vida. Finalmente, temos Vladimir Nabokov, o autor do polêmico livro Lolita, que escrevia em 3 idiomas e era considerado um dos estilistas mais brilhantes do século XX. As cartas de Nabokov para sua esposa, a Vera, com quem ele ficou por mais de 50 anos, são ao mesmo tempo muito literárias e muito íntimas. O Nabokov viajava muito para dar palestras, para caçar borboletas, né? Ele era um lepidopterista apaixonado. E as cartas que ele escrevia então para Vera nesses períodos de ausência têm esse tom de alguém que está lá no mundo, mas cujo centro do mundo é outro lugar. A Vera não era só uma musa para ele, ela era a esposa, a editora, a tradutora, a motorista, a agente, aquela pessoa que guardava os manuscritos dele. Então, nas cartas a gente sente muita admiração. E é uma admiração que vai além do romântico, é o reconhecimento mesmo de que aquela mulher era, em boa parte, a razão pelo qual o trabalho dele existia. E é por isso que as declarações dele também fogem do lugar comum. Olha só como ele descreve a falta física e espiritual que ela faz. Estou tão infinitamente acostumado a você que agora me sinto perdido e vazio. Sem você, não tenho alma. Você transforma a minha vida em algo leve, incrível, como as cores do arco-íris. Você põe um brilho de felicidade em tudo. Em outra carta lindíssima também, ele vai além e mostra como ela não foi só uma adição em sua vida, e sim como ela mudou a própria estrutura de como ele existia. Eu simplesmente quero te dizer que, de alguma forma, eu não consigo imaginar a vida sem você. Você entrou na minha vida, não como alguém que vem fazer uma visita, mas como quem chega a um reino onde todos os rios estiveram esperando pelo seu reflexo e todas as estradas pelos seus passos. As palavras dele são muito bonitas, muito poéticas, ele era, afinal, um grande autor. Mas a gente também consegue aprender uma lição, né? Mesmo que a gente não seja grandes autores, de que, ao tentar escrever uma carta de amor, a gente pode não simplesmente dizer o quanto que a gente ama aquela pessoa, mas a gente pode tentar explicar o que aquela pessoa faz existir dentro da nossa vida. Porque nas cartas do Nabokov para Vera, a gente consegue perceber que ele não fala sobre ela apenas como se ela fosse um objeto da paixão dele. Ele fala dela como alguém que altera completamente a experiência de existir. Ela organiza a vida dele, ela participa do trabalho, ela acompanha as viagens, ela ajuda nas traduções, ela lê o que ele escreve, dá a sua opinião. Então, em muitos momentos parece impossível separar a vida do Nabokov da presença da Vera. E isso também deixa essas correspondências muito mais fortes, porque o amor deixa de ser uma emoção abstrata e passa a aparecer em consequências concretas na vida dele, né? E quando a gente faz esse exercício, é como se a gente estivesse admitindo que a vida de quem ama funciona diferente por causa da pessoa amada. Quando a gente vai escrever uma carta de amor, eu não sei se você já fez isso, mas é muito fácil usar frases muito genéricas, que serviriam para qualquer pessoa do mundo, né? Eu te amo, eu sinto a sua falta, você é incrível. Essas frases serviriam para qualquer pessoa, né? Você poderia entregar essa carta para qualquer pessoa do mundo. Mas as cartas mais memoráveis geralmente sabem demonstrar o impacto que a pessoa amada causa. Por que tem que ser aquela pessoa? Por que você escolheu aquela pessoa e você vai continuar escolhendo ela todo dia? O que tem nessa pessoa que é diferente das outras?
e qual é o impacto real que essa pessoa tem na sua vida. E o Nabokov faz isso o tempo inteiro nas cartas dele. Ele escreve realmente como alguém que percebe que a pessoa amada não ocupa apenas um espaço na vida dele, o espaço afetivo. Ela participa da estrutura inteira da realidade dele. Hoje, a gente olhou não só para a criação fictícia desses autores clássicos, a gente olhou para os seus escritos mais íntimos. 7 escritores que escreveram obras clássicas, que atravessam décadas, são lidas no mundo inteiro, mas que também amavam, também escreviam cartas de amor. Então, eu te encorajo a escrever uma carta de amor essa semana para alguém que você ama, e se você precisar de inspiração, você já sabe onde procurar. Boa leitura e até o próximo vídeo!